Bom dia. Ainda assim, ainda em cima do tema de Copa do Mundo, onde a gente teve aqui uma bela aula do Pedrinho, a gente não podia deixar de ouvir a perspectiva de outras grandes marcas que fizeram um belíssimo trabalho aí nesse ano aqui de 2014 e já até entender a perspectiva delas para o que vem aí em 2016. Temos aqui a Gabi, da P&G, o Andrés, da Coca-Cola, e o Thiago, da PepsiCo. Bom, já vimos aqui na abertura um vídeo de Gatorade. Acho que podemos conversar com você, Thiago. Thiago, vimos uma série de vídeos como esse dentro do YouTube, na internet, com o tema O Suor Faz Mágica. E vimos também vimos na TV o comercial da música da Cinderela. Eu não vou me arriscar a falar o nome dela aqui. Queria, para começar, entender com você um pouco qual foi a estratégia dessa orquestração de conteúdos múltiplos aí entre o off e o on, e qual foi o impacto que isso teve para a marca? Obrigado, bom dia. Bom, a estratégia para a gente ela é ditada sempre dentro de campo, né? A Gatorade é uma marca que é parceira dos atletas, né? Parceira de grandes atletas e equipes ao redor do mundo, e a gente começou a trabalhar com a seleção brasileira logo depois da Copa de 2010. E nesse trabalho de aproximação com a seleção, o próprio vídeo do William ali fala, né, entra treinador, sai treinador, muda a comissão técnica, a gente tem que ir se acostumando. E ao longo do trabalho com as comissões técnicas que levaram o Brasil entre uma Copa e outra, a gente teve a oportunidade de mostrar um pouco o trabalho de Gatorade, o que a gente faz, que para o consumidor hoje, né, chega uma bebida e alguns outros produtos que buscam otimização do rendimento na atividade esportiva. Mas para uma seleção de altíssimo nível, como a seleção brasileira, indo disputar o torneio mais importante, nós colocamos à disposição também a nossa estrutura de ciência, né? Nós temos um laboratório chamado GSSI, Gatorade Sports Science Institute, que fica nos Estados Unidos. Nós colocamos o laboratório à disposição. Olha, é um dos laboratórios que mais pesquisam fisiologia do esporte no mundo, e a gente gostaria de colocar isso à disposição. A CBF, enfim, todo o seu comando, não só da entidade, mas principalmente o comando técnico, falou, opa, se é uma coisa que vai me ajudar a ganhar esse torneiozinho um pouco importante que a gente tem para jogar em 2014, me ajuda. E aí nasceu, então, a nossa campanha, na verdade, nasceu dentro de um laboratório. Quando a gente estava mostrando o nosso centro de pesquisa, e a gente viu uma série de possibilidades de ajuda para otimizar o desempenho dos atletas da seleção. E aí nasceu esse projeto. A gente começou a trabalhar, começou a viajar em tudo que é jogo, e entendendo a dinâmica de como a seleção se apresenta, quando é um jogo, se apresenta e joga e vai embora, quando é 2 jogos, como essa semana, a semana FIFA, fica 5 dias de treinamento, qual é a dinâmica e o que acontece com os jogadores, jogam no frio de Londres, no calor da Flórida, jogam aqui no Brasil, né? A gente viu durante a Copa do Mundo os mais diferentes climas, treinam na Granja Comari, e a gente viu que o corpo desses atletas eram submetidos aos níveis mais diversos de desidratação, e como que a gente poderia ativar isso. E o principal legado que a gente teve foi que cada atleta é diferente. Isso não precisa de grande estudo para saber, né? Cada corpo de um de nós é diferente, e dependendo da posição, da característica do jogador, da característica de movimentação ao longo do jogo, da tática utilizada, os laterais, o meio-campo, o centroavante fixo, que agora já não tem mais o centroavante fixo. Cada posição, cada atleta tinha uma dinâmica diferente. E a gente viu que a maneira adequada para a gente resolver isso era desenvolver um Gatorade para cada um dos 23 atletas. Só que quando a gente decidiu isso, nem era o treinador que chegou na Copa do Mundo. Então, para chegar lá, a gente teve que estudar o corpo de 35, 40 atletas que foram convocados nessa reta final para a Copa do Mundo. E a gente desenvolveu uma fórmula de Gatorade para cada um. Pô, mas uma fórmula para cada um? Pô, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como fazer isso. Não tem. Não tinha como fazer. E a gente teve que inventar um negocinho aqui que eu tomo a liberdade de mostrar, que era uma nova garrafa de Gatorade. Está ali, naquela cesta tem a verde, né, que ainda é bastante utilizada. Mas a seleção ganhou essa aqui. Por que essa aqui?
Porque não tinha como fazer um Gatorade para cada jogador, aí o cara vai confundir, tem na beira do campo um jogo, o cara não está preocupado em tomar Gatorade, ele está preocupado em ganhar o jogo. Né? Essa é a dinâmica. Então, a gente teve que inventar um outro negocinho, que é uma cápsula para entregar essa forma personalizada. Porque teve o seguinte, a gente apresentou um dia esse projeto para os jogadores, e, se não me engano, foi o Marcelo que perguntou. Muito legal. Só que a gente joga 10 partidas por ano aqui com a seleção. E ele falando, né, eu moro em Madrid, eu jogo com o Real Madrid, jogo toda quarta e domingo lá. Como é que eu faço para acostumar meu corpo a me reidratar com o meu Gatorade específico aqui na seleção e chega lá em Madrid, eu não tenho. Pô, aquele silêncio. Nós vamos dar um jeito. Até então, a gente trabalhava com misturas de pó e tal, um negócio que a nossa equipe consegue fazer para os atletas. Mas o cara em casa, o cara não vai fazer. Então, a gente desenvolveu essa cápsula, que é um Gatorade concentrado, que o atleta recebe, onde ele estiver. Perdão. E ele põe aqui. Eu vou precisar fazer uma... Ele pega aqui, enche d'água, a minha está vazia. Vou fazer com o barulhinho. Mistura aqui com água e ele passa a ter a sua forma personalizada. Então, com isso, a gente cumpriu nosso papel básico, que era ajudar a seleção a otimizar o seu desempenho numa Copa do Mundo. Só que isso era só o começo. Né? Eu fiz toda essa parábola para chegar na tua pergunta. Bom, mas agora a gente precisa contar isso para os outros, que é um negócio, para nós, muito relevante, mas precisa ser relevante para as pessoas, porque a gente vive um mercado altamente disputado, com uma concorrência altamente competente, que é o mercado de bebidas esportivas. Estamos no maior cenário do mundo, que é o Mundial de Futebol. E nós pensamos, puta, mas se eu contando essa história aqui, tentei fazer rápido, demorei, sei lá, uns 5 minutos, imagina fazer isso em 30 segundos. É impossível. É impossível. E isso determinou, então, a nossa estratégia. A gente queria contar isso para as pessoas, primeiro, para valorizar a seleção brasileira, para valorizar a nossa presença junto com a seleção brasileira, e a gente também tinha uma série de restrições devido a essa competição ser patrocinada por um concorrente. A gente, naturalmente, respeita esses acordos comerciais. Então, daí a nossa estrutura de, a gente precisa contar isso. Vamos fazer um vídeo? Não, em um vídeo também não dá. Aí teve vídeo de 8 minutos, 2 minutos, aí teve algumas coisas que surgiram no meio do caminho. A gente foi apresentando essa garrafa, esse sistema, na casa dos vários jogadores que trabalham com a gente. E teve reações super espontâneas. Tem um dos vídeos que está a gente apresentando essa garrafa na casa do Júlio César, quando ele foi morar em Toronto. E aí o filho dele entrou no vídeo, porque ele achou demais a garrafa. E ele fala, isso parece uma espaçonave, não sei o quê. Pô, vamos botar o filho no vídeo. Pô, não dá para botar o filho no vídeo. Aí ele fala, pô, põe meu filho no vídeo. Aí a mulher dele fala, não põe o filho no vídeo. Põe o filho no vídeo. E aí o Júlio César foi um caso interessante, que um dos vídeos que a gente fez com ele, a gente começou a contar e tal, e ele falou, pô, eu posso mostrar um vídeo meu para vocês? E ele mostrou um vídeo que é quando ele estava no Queen's Park Rangers, em Londres, na segunda metade de 2013, por motivos contratuais, ele foi afastado da equipe. E o Filipão tinha falado, o jogador que não estiver jogando na sua equipe não vai ser convocado. E ele falou, caramba, eu não posso ficar destreinado, eu preciso arrumar uma equipe. No início de 2014, ele foi jogar no Toronto. Mas, durante o ano de 2013, para se manter em forma, ele foi treinar num parque, sozinho, com o filho dele. Ele ia anônimo, ia pegar mal. O jogador do Queen's Park Rangers, um time da primeira divisão da Inglaterra, tinha recém caído para a segunda divisão, treinando no parque, sozinho com o filho. Então, ele ia anônimo, comprou a própria roupa dele para não mostrar no clube que ele estava indo treinar fora da dependência do clube, e tem o vídeo do filho dele, ele treinando. E aí, no nosso vídeo, ele conta essa história, e ele começa a chorar, porque ele fala assim, pô, eu não podia mostrar para o meu filho que eu estava super por baixo. Então, eu disse para o meu filho que eu ia ensinar ele a jogar bola. E levei ele para um parque em Londres, e ele nos deu o vídeo filmado pela mulher dele no telefone deles. E isso virou o nosso vídeo. Esse vídeo teve mais ou menos uns 6 milhões de views, é o vídeo com distribuição mais orgânica que a gente teve. Acho que em torno de 50% da distribuição dele foi orgânica. Foi o nosso grande sucesso da Copa do Mundo. Porque ele foi, vamos dizer assim, no nosso planejamento, a gente queria contar essa história. Então, a gente teve vários conteúdos para contar essa história. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho, mas teve o planejamento para contar essa história. E o nosso planejamento foi baseado em 3 pilares. Primeiro, o conteúdo tem que ser bom.
Porque a gente também se perguntava, puta, mas essa história só vai interessar para a gente. Laboratório, garrafa, pô, ninguém está interessado nisso. Então, como que a gente transforma essa história de ajudar a seleção brasileira a tentar ganhar a Copa em casa? O segundo pilar da nossa estratégia foi né, vamos dizer assim, a compra de mídia. Nós tínhamos uma série de restrições, como eu falei, por sermos patrocinadores do time, mas não do evento, em como que a gente podia mencionar a seleção brasileira, os jogadores, em que momento. Então, a gente também teve que ser muito cirúrgico nisso. E o terceiro ponto, como que a gente faz as pessoas gostarem desse conteúdo e distribuírem por eles. Então, a gente usou muita relação com formadores de opinião, jornalistas, blogueiros, até porque esse negócio de futebol, todo mundo gosta, todo mundo tem opinião, ainda mais em época de Copa do Mundo. Então, como a gente estava mexendo com o corpo dos jogadores, a gente teve também um pouco de sensibilidade de mostrar. A gente lançou a campanha num evento em Londres, num dos nossos laboratórios. A gente levou uma série de jornalistas para lá e foi contar para a gente ver, pô, mexer laboratório, corpo de atleta é uma coisa um pouco sensível, então a gente teve esse cuidado de mostrar o que a gente faz, o que são esses testes, o que é a ciência por trás. Eles viram um teste com um jogador, o Paulinho fez os testes na frente dos caras, para saber que não ia ter problema nenhum. Então, com essa construção de o conteúdo era interessante, e tinha que ser contado de uma maneira interessante, e a gente foi por esse lado humano, né, da relação. Vocês viram aqui um vídeo do Davi Luiz, figuraça para trabalhar, abraçou esse projeto incrivelmente, né? O segundo, essa compra de mídia, nós temos que falar com o nosso consumidor. Qual é o nosso consumidor? É o adolescente, aquele cara que vai jogar bola e acredita que ainda dá. E todos nós brasileiros achamos que vão já virar jogador de futebol. Só que o adolescente acha que ainda dá. Então, por isso, ele quer esses produtos que vão fazer ele jogar melhor, vai ter na sua condição física ideal. E o terceiro, fazer com que a comunidade abraçasse isso. E a gente viu, claro, que com variações, alguns vídeos mais, alguns vídeos menos, mas eles foram abraçados. E as pessoas contaram, porque, afinal, estamos falando de seleção brasileira um pouquinho antes e durante a Copa do Mundo, e o nosso planejamento foi feito no sentido de ter histórias para contar a cada momento importante. Esse do Júlio César a gente tinha na manga, louco para soltar. Vamos esperar a hora. Tivemos sorte também, porque daí teve aquele jogo contra o Chile, ele pegou os pênaltis, o Júlio César foi ao horário nacional, no mesmo dia a gente soltou o vídeo e deu certo. Claro que também teve vídeo que nem não foi para o ar, teve gente que a gente estava preparado que não virou herói, e também o Brasil não ganhou. Mas a gente também tinha que estar preparado para o caso da derrota. Ninguém está preparado para um 7-1, mas a gente estava preparado para uma derrota. Então, a nossa estratégia foi nessa, os impactos foram muito bons para a marca. A gente cresceu em 80% o número de inscrições no nosso canal do YouTube, a gente multiplicou por 5 a média de views de cada vídeo nosso, né? A gente teve mais de 11 milhões de views acumulados em toda a nossa campanha durante aqueles 30 dias. Então, os resultados foram excelentes. Eu acho que o trabalho de compra de mídia com o YouTube, no sentido de que horas a gente vai falar com esse moleque, né? Porque esse cara, máximo ele assiste os 90 minutos na televisão, e só com o olho, né? Porque o outro tá aqui, né? Então, eu acho que foram esses três pilares importantes para a nossa estratégia. Boa. Acho legal que muita coisa conectada com o que o Pedrinho apresentou antes, né? Acho que traz uns pontos interessantes. Dentro dessa estratégia, o que a gente viu o comercial era a comunicação mainstream e você estendia aí mais profundamente para a audiência e tal. Gabi, o vídeo digital pode fazer esse papel protagonista aí do mainstream? Acho, com certeza. Acho que a gente tem alguns exemplos na P&G. Lógico que a gente está, muita gente falou aqui, a gente tem que contar uma boa história, né? Eu acho que o caso mais emblemático para a gente é a campanha de Head & Shoulders. Head & Shoulders é o maior shampoo anti-caspa do mundo, o maior shampoo do mundo, e quando a gente chegou no Brasil, a gente tinha uma dificuldade imensa, e trouxemos uma campanha tradicional, mas é difícil o nome, né? Head Shoulders, aquele assim, o da P&G, enfim. Até o momento em que a gente efetivamente assumiu, então é difícil, vamos tirar sarro da gente mesmo e, ao mesmo tempo, vamos contar os nossos benefícios. E aí a gente foi a campanha com, né, o Joel Santana, tinha aquela, né, clássico, todo mundo lembrava dele falando inglês, e ele
Então, a gente começou no YouTube, né? Eu acho que até o fato de começar no YouTube era porque era mais fácil de você targetear, tinha a coisa do humor que o digital te dá, essa possibilidade de você ir descobrindo. E a campanha cresceu. Ela, na verdade, começou... Então, o primeiro era, né, que era o Ruas, que é ele contando, então, enfim, lançando a campanha, e a interação foi muito grande. E aí a gente começou então com outras campanhas. Acho que uma das grandes coisas também é que a gente conseguia, né, no YouTube, a gente conseguia ir contando pedaços dessa história. Então, a gente conseguia contar o making of, ou você quer comprar, buy it now. E aí essa história foi crescendo. Durante a Copa, a gente teve então o talk show né, do Joel com o Pelé. Então, dentro dessa coisa do humor, então, essa campanha começou no digital e foi para o offline, de tanto sucesso. A marca cresce 30% ao ano. Então, efetivamente, o awareness duplicou. E muito mais do que as pessoas entenderem que né, o que era e qual é o benefício, mas teve uma aproximação gigantesca que o digital... a gente começou no digital, mas essa história caminhou por vários rumos. Boa. Para quem não sabe, né, esse vídeo de Head and Shoulders ele foi aí eleito o número 1 do YouTube Ads Leaderboard temático de Copa do Mundo. O YouTube Ads Leaderboard é o nosso ranking que a gente divulga junto com o Meio Mensagem. Andrés, falou-se muito aí da iniciativa de real-time marketing que a Coca implementou e deixou muito claro que a Copa do Mundo foi só um início da operações aí de real-time marketing. Imagino que o período da Copa do Mundo foi um período de grande aprendizado aí para essa operação aí. O que você pode contar para a gente sobre esses aprendizados? Sim. Bom, primeiro estava mirando para ver se teníamos aí tradutores de portuñol a português, mas aparentemente não, então vamos a seguir com portuñol. Vamos lá. Enfim. Real-time marketing, eu acho que não é o princípio, é a evolução de um processo. Então, para Coca-Cola cada 2 anos temos um grande evento, temos Olimpiadas ou temos Copa Mundo. E de aí tentamos pegar aprendizados e tirar para frente. O sea, que realmente foi o que aprendimos en e que é a evolução de isto. Eu estuve na China em 2008, que agora aparece como história antes de Cristo, ¿no? Mas aí pegamos os primeiros aprendizados, foram os primeiros aprendizados del poder de juntar a las pessoas em momentos críticos, el poder de contar y desdobrar una historia más como una gran historia en capítulos y no como momentos apartados, ¿no? Y ahí fue como empezamos a construir eso. Empezamos a construir una historia que para nós realmente la historia de Copa Mundo fue una historia de 2 anos, o sea, es una historia de construcción de muchos parceros, muchas cosas boas y también de muchas sorpresas, porque você va escribiendo el libro y después otras personas tienen otras intenciones. Fue que Copa Confederaciones para nós fue una virada importante, de que teníamos una expectativa de que el país iba a tener un acompañamiento. Estoy mirando a ciertas personas que vivieron todo eso por ahí, mas da viradas, y ahí nós tenemos que tener esa flexibilidad interna, ¿no? y que empezar a criar. Entonces, para nós, ya cuando llegamos a Games Time, ya era una evolución de todo eso, reconociendo, y Fabio faló de eso, de la importancia de tener una manera de capturar eficiencias del sistema, porque para muchos de nuestras empresas estamos construidos para un mundo diferente. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo donde las decisiones pueden ser más rápidas, donde la inteligencia no fica en diferentes lados del escritorio? Y todo eso es un proceso de entrenamiento, es un poco como el concepto de la maratón, que você va y tiene que empezar a guardar la energía, ¿no? porque para los momentos chaves você va a precisar. Y cuando ya entramos a real time era eso, era juntar un grupo de personas de todas las diferentes disciplinas y tener un ambiente, un ecosistema que nos permitiera ser mucho más eficientes y mucho más asertivos en los momentos. Mas era un proceso de planeamiento. Acho que Pedro falou de eso, que el mito ahí no es el real time
es una cosa que você se desperta segunda-feira e dice vamos a fazer algo, sino es un proceso continuo de planejamento, ¿no? Legal. Acho que é um ponto que estava no discurso do Thiago, está no Andrés, o Pedrinho falou, acho que está claro que o caminho do marketing, da comunicação é um caminho, né, real time mesmo. Vamos passar o vídeo? E naquela época, você não tinha televisão, você tinha o rádio. E todo mundo ficava do lado do rádio tentando ouvir. O país inteiro chorou porque por que você ia fazer uma Copa que todo mundo lutou por ela? Essa tristeza, ela passa. A vida tem outras coisas maravilhosas para oferecer. Acredite em mim, vocês ainda vão ver momentos maiores do que esse. E vão ter muito mais lembranças felizes. E com toda certeza, ainda vão ver o Brasil ser campeão. Bom, não se fala de Copa sem se falar do 7-1, né? Ou de repente do 10-1 que a gente tomou nos últimos 2 jogos. E as marcas tiveram que conviver com isso, né? Acho que esse aqui é um exemplo que a gente quis mostrar aí, da Coca-Cola, e acho que ainda em cima do tema do real-time marketing, acho que a pergunta é, isso já foi resultado desse trabalho de real marketing? Esse tom do vídeo, vocês já estavam preparados para isso? Como é que aconteceu esse processo? Ninguém estava preparado para bueno, falamos un poco, derrota siempre es parte del escenario que podría ser. Yo acho que esto fue un momento diferente. Yo estaba ahí en el grupo de trabajo y ahí pasa muchas cosas por la mente. Yo acho que lo más importante es que ya el grupo venía con un modelo de trabajo que hubo un desdobramiento de la parte personal, el dolor que está sintiendo todo el mundo, y entrar al lado profesional. Es decir, y en ese momento, ¿qué precisamos o qué no precisamos hablar? E qual é o momento certo, e você como pega todas estas ferramentas para escutar, para entender, porque também falar muitas vezes é melhor que não, o sea, não falar é melhor que falar. E lembro aí perguntando, aí falando com as pessoas, dizendo que é o sentimento agora, porque eu sou colombiano e já o dor já havia passado, mas aí, não? E dizem, cara, sinto aí como nudo na garganta, o sea, tenho um sentimento aí, mas é isso. E aí saiu primeiro que foi um post, solamente dizendo, o sea, es esto, es ese sentimiento como que no puedo ni falar. Pues, no falar es falar, y ahí salió eso. Y después eso fue ya venía falado, ya venía estructurado, mas el tono, el tempo, el cuándo entrar, cómo entrar y todo, y con mucho respeto, porque el dolor era súper fuerte. Y fue eso. Entonces sí, es un resultado de un trabajo, mas al último, o sea, você tem que ter a flexibilidade interna para ter capacidade e um pouco de ajustes en el momento certo, porque essa é a diferença entre entrar um minuto depois, um minuto antes, não? Legal. Acho que vamos olhar para 2016, o tempo aqui corre bastante rápido. Vamos passar o vídeo. Давай, пошли. Ой, осторожнее. Bin ein. Nochmal, Schätzchen. Here we go. I know, it's cold. Nice shot, buddy.
P&G, proud sponsor of moms. Bom, estou vendo aqui umas mães com os olhos cheios de lágrimas e tal. Acho que não precisa nem dizer, né? Eu, Márcio, a gente é apaixonado por esse vídeo e acho que boa parte das pessoas aqui que já viram a gente apresentar em alguma sessão, a gente sempre traz esse vídeo aí à tona. Mas a verdade é que esse vídeo ele surgiu como parte de uma plataforma de comunicação que a P&G lançou lá em 2012. Né? Esse aqui é feito agora para a Olimpíadas de Inverno em 2014, mas acho que dá para entender que as coisas não acontecem por acaso aí. Gabi, a gente queria entender um pouco, dentro do que você puder contar, quais foram os aprendizados entre 2012 e 2014 e, se é que você já pode dizer alguma coisa, o que a gente pode olhar para 2016 e entender em cima dessa plataforma? A plataforma das Olimpíadas, para a gente, começamos em Londres em 2012. Né? A gente assinou com o IOC em 2010. E Thank You Mom surgiu justamente porque a mãe é o nosso grande target. E eu acho que essa era uma história linda de dizer é um trabalho duro ser mãe, e ser mãe de um atleta é ainda mais difícil. Né? Então, era quase como o torture test, como a gente fala, é a mãe do atleta. Então, essa é uma continuação da campanha, a campanha de inverno, mas em Londres a gente já aprendeu muita coisa. Então, a gente teve a campanha de verão de 2012, a gente lançou 100 dias antes das Olimpíadas começar. Começamos no YouTube, aqui no Brasil especificamente só no YouTube. Até chegar na televisão, isso já tinha mais de 1 milhão de gente que tinha shared. Porque, de novo, a história é muito insightful, a história é muito relevante, e aí ela teve uma evolução agora, né, para os Jogos de Inverno, mas a gente teve muita coisa também durante as Olimpíadas, que uma parte a gente vai replicar, muito a gente vai evoluir. A gente tinha uma campanha também que aconteceu muito na rede social, que era Raising a Olympian. Então, a gente tinha 200 atletas globalmente sendo patrocinados por nossas marcas, e a gente levou todas essas mães para estarem lá nos jogos e verem seus filhos, porque muitas delas passam tudo isso e, na verdade, não podem acompanhar, né, os filhos, muitas vezes. Então, a gente contou histórias, e aí, para trazer essa relevância para cada um dos países. Né? Então, por exemplo, aqui para o Brasil, a gente teve a Paula Pequeno, então a gente contou a história dela, a história de quando ela saiu do vôlei, quase não pôde voltar, a história da mãe, enfim. Eu acho que o digital dá essa, né, acho que o Pedrinho, não sei, alguém falou aqui de como a gente pode aprofundar. Então, acho que cada vez mais o que a gente acho que a gente vai fazer é começar a contar as histórias antes, ter mais envolvimento, olhar as plataformas de maneira diferente, como é que a gente pode ser cada vez mais, né, mais targeted com esse conteúdo. Mas acho que o que não muda é que a gente realmente tem que contar grandes histórias. Eu acho que tudo que a gente viu hoje aqui, histórias que sejam que tenham um insight relevante para o consumidor, né, e que toquem, ou que emocionem de algum jeito, ou que façam sorrir, né, se na campanha de Head and Shoulders faz, ou que faz chorar, mas que tragam essa coisa, essa conexão emocional. Eu acho que os grandes eventos nos permitem isso. Né? Mas eu acho que isso também dá para a gente fazer no dia a dia das marcas. Eu vou aproveitar que você já começou a pegar uns recaps e montar aqui algumas conclusões e pedir também para cada um de vocês, para vocês trazerem um pouco, né, nesse pensamento de olhar para 2016, o aprendizado intenso que vocês já tiveram aí durante esse período de 2014. O que vocês poderiam dizer para nessa audiência aqui, que são líderes de marcas que também estão envolvidas no evento, que também estão envolvidas com esporte e com esse calendário? Podemos... Bom, o aprendizado nosso foi intenso, né? Como foi a palavra usada aqui. A gente inventou um negócio novo para nós, novo em termos de hidratação esportiva, que é esse negócio de estudar o corpo individual dos atletas,
Eu contei a história do Marcelo, como é que recebe em casa, a dinâmica, a rotina, as manias. No meio da Copa, o Neymar vira para a nossa pessoa que estava junto à seleção e fala: pô, legal, mas o sabor do Fred é mais legal que o meu. Tem como fazer a minha fórmula no sabor do Fred? Pô, no meio da Copa do Mundo, o Neymar. Dá, aí vira-se para fazer. Então, acho que a gente... o lado humano, a gente está falando aqui muito de contar as histórias humanas, mas também um lado científico tem muito do humano. O cara acha que o sabor do outro é melhor, faça-se. Então, a Olimpíada, naturalmente, abrange um espectro muito maior de esportes. A nossa equipe técnica já está trabalhando nisso, com as equipes e atletas de outras modalidades que a gente patrocina, e está sendo um aprendizado incrível. Então, acho que esse jeito de contar a história que a gente entendeu e colocou em prática com o futebol, certamente vai ter outras variáveis. Um jogador de vôlei, de basquete, de natação, de atletismo, de handebol, de ginástica, tem outra relação com a sua hidratação e tem outra relação, enfim, de contar a sua história. Vai ser outro. Eu contei a história aqui do filho do Júlio César, vai ter outras histórias. Agora, contar uma boa história é fundamental. Eu acho que se tem um negócio que a gente viu assim, que a gente não acertou tanto e precisa melhorar para 2016, é o negócio do mobile. Todo mundo fala mobile, mas nós não acertamos também. E a Copa já foi a Copa do mobile, todo mundo nos estádios. Tomara que na Olimpíada a gente tenha um sinal, né, um pouquinho melhor, para que as pessoas possam interagir mais com o seu telefone nas arenas. Eu acho que, pelo menos o nosso aprendizado foi esse, que tem que saber contar um pouco. As histórias estavam lindas, sentaram na frente do computador, tudo olhando, estava ótimo. Talvez no ônibus, lá no metrô, indo para o estádio, eu acho que é esse um pouco do real-time, aprendizado aqui, que estamos tendo também com os nossos colegas. Acho que esse é um caminho para a gente. Nuestros aprendizados, y particularmente en contexto de Brasil también, es que una cosa es la expectativa y otra cosa va a ser la realidad. Y vamos a tener que mantener esa habilidad nosa de estar haciendo ajustes, mas al mismo tiempo manteniendo un norte fixo, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo acho que, y gosto mucho del ejemplo de Procter, porque al final de cuentas un killer insight o una historia fresca, fácil y real. En el mismo caso con Unilever también que falamos. Esa gana todo, esa aguanta, o sea, los peores momentos y los mejores momentos, está a prueba de todo. Después van a aparecer shiny objects, van a aparecer el brinquedo del día, el coso del momento, mas esos van a estar al servicio de esa gran idea, no crear una distracción. Entonces, el trabajo para todos no es supremamente complejo, porque es mantener eso y al mismo tiempo estar siempre haciendo esas escolias, en un ambiente que todos sabemos que va a tener mucha dinámica, y tener esa habilidad interna y con los parceiros de estar teniendo esa habilidad de ajuste, ¿no? Muito bom. É isso? Gabi, quer complementar alguma coisa? Não, acho que cada vez mais a gente precisa de mais disciplinas junto, porque a campanha começa quando a gente põe ela na rua, né? E, diferente de antes, onde a gente se preparava e punha na rua e começava outra coisa, acho que agora começa no dia 1. E esses ajustes, a gente vai precisar de mais gente, né, de PR, de jurídico, do leadership team, enfim, mais gente envolvida para ir tomando esses rumos. É mais difícil. Bom, gente, super obrigado. Acho que a gente não poderia ter um time de marqueteiros aqui mais bem conectados aí com uma ideia comum. Acho que fica claro aqui uma direção de trabalho a se tomar. A gente vai ter um break agora e acho que depois de 15 minutos a gente volta com o Matt para falar de Search for Branding. Obrigado.